Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gisele Carneiro, eu sou coach de relacionamento, vida e sexualidade. Conforme fiquei de falar com vocês a respeito do post que eu coloquei no Instagram, até vou ler aqui: campanha do governo federal pela abstinência sexual começa em fevereiro. Eu coloquei esse post no meu feed e fiquei de vir bater um papo com vocês. E coloquei a seguinte frase: vamos bater um papo a respeito? E até questionei nos meus stories, né, sobre o assunto, vamos conversar, porque algumas pessoas não tinham me mandado nada a respeito. E falei que depois eu falaria sobre isso. Então, conforme prometido, tô aqui para falar sobre o assunto. Pra gente realmente bater um papo, para falar até a minha opinião sobre, mas para falar também profissionalmente, já que eu trabalho com, né, o assunto sexualidade. Então eu vou falar sobre isso, já que eu mexi com vocês a respeito disso. Então a primeira coisa, né, que eu quero trazer é o tema em si, tá? O jornal O Globo trouxe o tema e falando, né, que a primeira campanha do governo federal, vou ler até o que o jornal, foi o site O Globo trouxe, promove de abstinência sexual como meio de evitar a gravidez na adolescência, deve chegar às ruas no dia 3 de fevereiro, a estratégia de marketing para divulgar o que o governo chama de iniciação sexual não precoce, né? Está sendo desenhada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em conjunto com o Ministério da Saúde. Terá o foco inicial nas redes sociais. A campanha pretende alcançar o público de 10 a 18 anos, então os adolescentes. Aí eu pedi a opinião, né, de vocês, falando que era muito importante. E por quê? Que eu achei muito importante. Porque é um assunto que se fala pouquíssimo, né? Se fala muito quando atinge os nossos, ou vizinho, ou amigo, né? Quando um adolescente fica grávida, uma adolescente, né, fica grávida, se fala muito: ó, você viu a fulana? Nossa, tá grávida, né? Ou nossa, tá doente. Ou então nem ficam sabendo que o adolescente tá doente. Nós, profissionais da área da sexualidade, e até os profissionais da área da saúde que estão envolvidos com a campanha, sabem muito bem do que eu estou falando, né? Isso é uma situação que acontece muito. E por que me chamou a atenção quando eu vi, né? Eu fui chamada por uma diretora de uma escola da cidade de Bauru para falar com os alunos sobre o assunto sexualidade, o assunto saúde. Por quê? Porque eles estavam realmente iniciando a vida sexual muito cedo, na opinião dela até, e estavam tendo problemas de saúde, sífilis, gonorreia, AIDS, gravidez, né? E ela não sabia como lidar com esses adolescentes, né? Como conduzir. Não existe uma política de prevenção social, além dos contraceptivos, né? Camisinha, que é a educação sexual. Então, quando eu vi essa campanha, eu não achei ela ruim, não. Tá? Então, muitas pessoas, até meu marido, quando ele falou assim: nossa, mas por que você colocou? Você acha ruim de todo mal isso? Não. Eu acho que é uma grande oportunidade de ter-se uma abertura para se falar sobre isso. Por isso que eu queria saber a opinião de vocês. E na minha opinião, eu não daria início até aos adolescentes essa campanha. Eu começaria com os pais. Eu acho que os pais têm uma visão muito fechada a respeito do assunto sexualidade. Nós que trabalhamos com a sexualidade, a gente se depara com um preconceito muito grande sobre o assunto. É um tabu muito grande ainda falar-se sobre sexo ou sexualidade, seja o que for. Tem-se um bloqueio ainda para se falar, as pessoas têm vergonha, acham que ainda é um assunto que não precisa, que é uma besteira, e não, é uma necessidade. E faz parte da saúde pública. O governo federal está certo em pensar sobre isso, mas talvez isso teria, na minha opinião, que ser mais bem formulado, formatado, não sei, mas é um bom caminho. Eu vi uma reportagem, eu vou deixar para vocês um link aí, uma entrevista que a Damares deu à Jovem Pan, que eu achei sensacional. E parabéns à Jovem Pan, inclusive, pela entrevista, né? Ela concedeu à Jovem Pan explicando melhor sobre. E assim, lá atrás o fundamento, eu vou trazer um pouco sobre para vocês. Antes disso até, eu vou falar
a ideia da campanha, né? É trazer eu gostei porque ela me traz assim, ó. Ou melhor, ela trouxe nessa entrevista, que eu achei muito legal, eu li muito, tá, gente? Pra vir aqui falar com vocês, eu li muito. A reportagem, quem quiser ler melhor, tá? Ela fala muito mais sobre a campanha, que traz, inclusive, ela fala que a ideia não é trazer só essa campanha de abstinência sexual. Ela fala que é só mais um método, além do que já tem, né? Se tem já o método anticoncepcional, já se tem o preservativo, já tem-se outros métodos. Mas seria mais um, que é o quê? Ela falou que a Unicef trouxe um estudo, né, que eles trouxeram agora, que a iniciação sexual hoje se tem para os meninos a partir de, eu até anotei aqui, dos 12,9 mais ou menos de idade, se dá início. E as meninas, 13,4 de idade, né? Então, muito jovem. E o Código Penal diz que a idade, né, que pode ter, né, proibido ter o ato sexual antes dos 14 anos, que depois, antes disso é crime. E aí, para isso, entrou, né, lá, como lei, uma tentativa de lei, para diminuir isso para 12 anos. Então, o que ela fala? Que essa tentativa de campanha é minimizar, na verdade, o que ela traz aqui, é chamar a atenção aos pais para que os adolescentes estão dando início à vida sexual muito precocemente. É como se fosse um alerta a campanha. Não é que o Globo usou, né, a abstinência sexual, mas é uma campanha de conscientização do quanto os jovens, os adolescentes, estão dando início à vida sexual, estão dando importância à vida sexual antes mesmo do período que deveria. Então ela fala, olha, nessa entrevista, por que as crianças aos 12 anos, 13 anos, 14 anos não podem fazer outra coisa? Será que, aí ela fala, que essas crianças estão preparadas para a vida sexual mesmo? Né? Será que elas não podem escolher o tempo delas? Né? Aí vem, né, tem o Nelson Júnior, que é fundador, né, de um projeto muito legal, que é Eu Escolhi Esperar. Então a campanha é conscientizar, né, esses adolescentes, esses jovens, do quanto é muito legal unir sexo a amor, né, a sentimento. E não só transar por aceitação, né, por ser aceito a um grupo, ou sexo por sexo, porque muitas vezes o que eu percebo também, tô falando da minha opinião agora, Gisele, tá? Não sei se vocês concordam, e também cada um tem sua opinião, e eu aceito, até porque eu sou muito a favor das escolhas. Eu sou coach, então eu sou muito a favor. Eu escolho aquilo que é bom pra mim. Mas será que esses adolescentes estão sendo preparados para escolher o que é bom pra eles? Será que os pais estão ensinando valores em casa? Né? É aí que entra a minha visão de, eu acho que essa campanha tem que ser iniciada aos pais até. Né? Será que os pais estão chamando os filhos e preparando os filhos para a vida? Ou estão soltando os filhos para que a vida prepare eles, né? Para sofrer primeiro, para depois eles aprenderem? Né? Quais são os valores que estão sendo ensinados? Será que os pais estão dando educação sexual? Eu acho que não, e eu tenho quase que absoluta certeza que não. Os meus colegas profissionais da área da sexualidade, eu tenho certeza que vão concordar comigo. Sabe por quê? Porque, eu vou falar por mim até, eu recebo muitas pessoas no meu consultório que não têm conhecimento do próprio corpo. Não tem. Não sabe o que é um clitóris, por exemplo. Não sabe como funciona a região íntima, como funcionam as terminações nervosas do próprio corpo. Não sabe o que é exatamente a vagina, como é exatamente o pênis. Não sabe como funciona o próprio orgasmo. Não sabe como que esses pais vão orientar os seus filhos para a sua vida sexual. E a educação começa em casa. Isso em qualquer contexto. Né? Então, qualquer tipo de educação, inclusive a educação sexual, para que os seus filhos façam escolhas assertivas. E iniciar uma vida sexual dos 12, 13, 14 anos é muito precoce. Esses filhos ainda têm que estar com você.
Eles não têm maturidade para fazer uma escolha tão assertiva assim. Por isso, né, que eu quis chamar a atenção de vocês para isso. E eu achei sensacional a forma como algumas pessoas se posicionaram com tanta sabedoria. Tanta sabedoria, né? Eu vou ler aqui algumas coisas, tá? Que eu achei muito legal, que vocês dividiram comigo, né? Algumas pessoas me trouxeram, né? Se eu entendi bem, né? Aqui sobre a reportagem que eu pedi, me dê sua opinião, né? Alguns seguidores meus me trouxeram, né? Alguns textos e eu vou ler, tá? Se eu entendi bem, a campanha está agindo como um pai agiria. Minha filha, espere um pouco mais. Olha só. Realmente inicia-se uma vida sexual cada vez mais cedo, excluindo assim o trajeto natural das coisas e descobertas de tantas outras. Óbvio que farão leitura como querem, mas entendo que os meios contraceptivos não serão excluídos, que é exatamente o que a Damares traz, tá? E assim, eu não estou defendendo, tá? Eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, eu não me posiciono politicamente, podem ver nos meus stories, no meu Instagram, não me posiciono politicamente, tá? Então eles não estão excluindo. Eu estou defendendo a minha classe profissional, tá? Sexualidade. Não serão excluídos os meios contraceptivos, a opinião da minha, tá, seguidora aqui, tá? Nem os meios de comunicação sobre o assunto. É isso que a reportagem traz, tá? Mas ainda acho que a educação sexual e a educação financeira deveria ser inserida na escola a partir dos 7 anos de idade, e não é o que acontece. Vale para a vida financeira também. Muito legal, muito mesmo, tá? E é uma coisa que eu defendo muito. Temos profissionais capacitados hoje no Brasil e eu fico assim orgulhosa mesmo. São poucos, sim, mas temos profissionais capacitados na área da educação sexual, da sexualidade, capacitados, gabaritados para estarem dentro de uma escola, preparando pais, preparando professores, preparando alunos para a vida sexual e, por que não, também financeira, né? Para saber lidar com o dinheiro. Mas eu vou defender a minha classe. Obrigada, né, a minha seguidora que compartilhou a visão dela e muito com muita sabedoria. E é exatamente isso, né? Então, exatamente, falta educação sexual. Se fala muito, né? Tem muitos falastrões, mas não se traz educação. Educação vai muito além do que incentivar o sexo, ou só prevenir o sexo, ou só abstinência sexual. Se eu tenho conhecimento, eu vou fazer escolhas assertivas. Se eu entender tudo que se entende, se tem uma visão melhor sobre a vida. Então falta, né? Falta e muito, tá? Então, obrigada aos meus seguidores. Aqui, ó, iniciação sexual, uma outra pessoa. É um processo, sempre é um processo muito complexo, com certeza. Por isso que eu nunca parei de estudar nos meus 10 anos de profissão. E nos casos que eu conheço, bastante conflitantes. E essa seguidora, eu gostei muito do que ela colocou. Conheço muitas histórias de meninas que foram repreendidas e até apanharam por terem sido descobertas pelos pais. Na maioria dos casos, os pais nunca ficam sabendo qual e como foi que aconteceu a vida sexual dessas meninas, ou até dos meninos, tá? Se reforçarmos esse padrão de menina pura, né, na sociedade, as meninas podem se sentir até hostilizadas em outros ambientes também, ficando cada vez mais envergonhadas em procurar informações. Se essas políticas de incentivo à conservação da virgindade dessem certo, não teríamos tantos casos de casais jovens grávidos que crescem dentro de religiões ultraconservadoras. Honestamente, não prevejo bons resultados para um programa com esse foco. Você vê que o que eu vejo? Eu sou cristã, né? Eu sou uma mulher cristã. Eu falo de sexo e a Bíblia. Até convido vocês a visitarem meu canal do YouTube, Gisele Carneiro Maia. Lá tem um vídeo que tá bombando. Também posso deixar aí o link. Vou postar a qualquer momento aí. E eu falo abertamente sobre sexo e, né, a Bíblia.
não uma religião especificamente, mas a Bíblia. Realmente, né, as religiões ou a religiosidade, ela, na verdade, nos amarram, né, ela nos limita. Isso qualquer uma, evangélica, católica, espírita, qualquer uma, ela vai nos limitar. E os conceitos tradicionais, de visão tradicional, de educação ou de valores, às vezes impede que uma mulher tenha uma vida sexual ativa e feliz, o homem tenha uma vida sexual ativa e feliz. Porque uma vida sexual ativa todo mundo tem. Ninguém veio da cegonha, tá? Todo mundo vai ter uma vida sexual, sim, tá? Quem não tem é por algum problema, algum tabu ou alguma escolha, sim, lógico. Mas a grande maioria, né? Nós viemos de uma transa. E se eu não tiver educação ou uma explicação melhor sobre isso, talvez eu não tenha uma vida sexual 100% feliz, tá? Então eu preciso de uma explicação. Assim, para eu me dar bem na minha vida profissional, né, eu preciso eu preciso estudar, fazer um curso, uma faculdade, uma especialização. Eu preciso ter conhecimento. Na minha vida sexual não é diferente. Então, o que eu venho trazer aqui, né, e a conversa, o bate-papo que eu quero ter com vocês é exatamente isso. Qual é a visão que você tem, né? Quais são os valores que você está passando para o seu filho e o que você tem feito para quebrar os seus próprios tabus e os seus conceitos com relação a isso? Porque nem sempre a forma como eu vejo a minha vida, né, ou eu vejo a intimidade ou a vida sexual é meu. Às vezes a forma ou o tabu que eu tenho, ou o bloqueio que eu tenho com relação a essa visão do sexo, como sendo uma coisa suja, impura, feia, pecaminosa, será que é minha? Ou foi meu pai, ou foi meu educador, ou as pessoas que estavam à minha volta que criou em mim? Será que eu não tenho que ter liberdade sexual? Quando eu digo liberdade, não é libertinagem, é com responsabilidade. Mas o corpo é meu, e aqui, ó, quando ela fala, né, a Damares traz... quando eu digo que eu trago essa campanha de abstinência sexual para que se tenha um cuidado, para que as meninas não engravidem, mas que elas escolham o momento certo para ter uma vida sexual e não da forma como tem sido desenfreadamente, sem uma informação, é que se essas meninas ou esses meninos ingressarem numa vida sexual de qualquer jeito, elas vão ter, além de um problema de gravidez ou de uma doença, um DST, elas vão ter problemas psicológicos, emocionais. Será que uma menina, e ela traz isso, está pronta de 12, 13 anos a ter uma relação sexual com 8, 9, 10, 15 parceiros no ano? Será que o canal vaginal dela está pronto? Será? Será que as emoções dela estão prontas para viver isso? Não sei. Né? Isso é sério. E ela fala aqui, ó, ela quer chamar a atenção para os pais com relação a isso, usando essa campanha, por quê? Porque ela falou que se ela não fizer isso, ela vai acabar legalizando a pedofilia no Brasil. Olha que sério. E será que ela tá errada ou ela tá certa? Né? Eu acho que fica uma interrogaçãozinha para nós. E somos adultos, eu tenho 40 anos. Quantos anos você tem que tá me assistindo? Ou você é um adolescente, um jovem que chamou atenção para isso? Para você também refletir. Você é pai, você é tio, né? Você tem um amigo que tem filhos adolescentes. Será que isso não serve para... Ou um dia você vai ser pai? Será que isso não serve pra gente refletir? Né? Então, ela fala assim, eu estou falando de saúde pública, isso é saúde pública, isso é sério, né? Isso é muito sério, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a trazer o sexo para a afetividade, isso não só para os jovens de 10 a 18 anos, que é o fundamento da campanha, mas que isso seja reflexo na nossa própria vida. Porque o sexo, além de tudo, ele é troca de energia. Com quem estamos trocando as nossas energias? Vale a pena? Né? Será que a gente não pode tomar cuidado? Isso é escolha, né? Isso é esperar o tempo certo. Por que que eu, adulto, né? Porque a gente está em tempo de fazer as escolhas, a gente vive uma militância, principalmente nós mulheres, de feminismo, né? De buscar escolher aquilo que é importante e melhor para mim. Por que que eu não posso dar o direito ao adolescente fazer isso também, ensinando isso para ele? Como dar o exemplo, ok? Tá, então é isso que eu queria trazer para vocês. Eu acho que essa campanha, ela vai
dá o que falar ainda, com certeza vai dar o que falar, mas ela é de grande importância para abrir os olhos para uma discussão, para um início de uma valorização da saúde sexual, da saúde pública, para uma educação sexual. Eu acho que é só o começo de muita coisa que a gente pode fazer para os adolescentes, para os pré-adolescentes, para os adultos, para que a gente veja o mundo de uma outra forma. Tá bom? Então contem comigo, eu sempre falo isso para o que vocês precisarem. Se quiser mandar, se quiser me xingar, brigar, falar que eu tô errado, que eu tô certa, não tem problema. Eu acho que nós somos seres mutáveis, eu posso mudar muito minha opinião, mas com relação à minha profissão, tá? Eu não tenho como mudar. Educação sexual sempre. Eu acho que a gente só vai mudar a nossa vida sexual se a gente aprender. A educação sempre. E aí, na minha área, eu sou uma educadora sexual, eu vou levantar a bandeira da educação sexual. Tá bom? Obrigada para quem ficou até aqui. Fiquem aí, continuam me seguindo, tá? Não sei quem tá pelo IGTV, quem tá aqui no Instagram, quem tá no Facebook, quem tá no YouTube. Então, obrigada aí para quem gosta do meu trabalho. Então, deixa um joinha aí para quem gostou, para quem não gostou, eu aceito também, né? Porque as críticas negativas são muito positivas para mim. Eu sempre cresço com elas também, tá bom? Um beijo e até mais.